Recomeçando aqui, gente. Aqui. Agora sim. Estamos aguardando o Dr. Paulo Camargo entrar, para a gente começar a nossa live. Bora! Pronto, Olá! cheguei. Começar a nossa live aqui, boa tarde, dando continuidade à nossa série de lives da Matra 5. Temos o prazer, a honra de receber o nosso amigo, meu amigo, colega, Paulo Camargo, mais conhecido por todos como Inho. Né? Você É não isso se aí, importa não. que chame de Inho para deixar bem claro, não é isso? Não, não. Fica tranquilo. Então, eu queria apresentá-lo aqui. O nosso amigo, ele é juiz do TJ de São Paulo, da Vara de Caraí, não é isso, doutor Paulo? Jacareí. Jacaraí, exatamente, da primeira vara, no trança final, pós-graduado em Finanças e Investimentos Bank, ele é planejador financeiro, é diretor de planejamento financeiro da IMB. Então, a gente está aqui hoje reunido para falar sobre mercado financeiro, investimentos durante e após a pandemia. Nesse momento tão conturbado que nós vivemos, doutor Paulo, em que a crise do dólar, a crise mundial, né? Queria que você falasse qual o investimento que a gente deve tomar, o que é que a gente deve fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Primeiro, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, especialmente os colegas desse lindo estado da Bahia, e a todos os associados da Matra 5. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar então, né, sobre, não só sobre investimentos, porque para falar sobre investimentos a gente tem que analisar todo o cenário, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, e hoje o que a gente mais o que mais chama a nossa atenção, evidentemente, é a questão da pandemia e da paralisação de toda a atividade econômica, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E o que isso causa, né, quais as consequências que isso causa à economia mundial. Nós estamos vivendo um momento que, assim, na história, se tivemos alguma coisa semelhante, foram pouquíssimas, né? Uma paralisação geral dessa nos traz aí... A economia estava andando, né? O Brasil estava crescendo, estávamos fazendo reformas estruturais aí bastante relevantes, né? Estávamos nos recuperando de anos muito ruins na nossa economia, e de uma hora para outra, quando estávamos, né, eufóricos com o Brasil, estávamos achando que o Brasil fosse finalmente deslanchar, veio uma pandemia dessa, que nem é culpa do Brasil, mas enfim, aconteceu e pegou todo mundo de surpresa em todos os lugares. Isso fez com que os governos, em especial, tivessem que mudar alguma coisa, tivessem que se planejar para enfrentar tudo isso, especialmente porque uma paralisação das atividades, indústria, comércio, profissionais liberais, todos parados, a economia para, né? Não tem mais quem compre, não tem mais quem venda, não tem mais quem pague salário, o desemprego começa a aumentar consideravelmente, e isso leva necessariamente a uma crise, queda do PIB, enfim. Nós todos os países estão afundando nesse momento, né? PIBs negativos, o que simplesmente significa que todos os países estão agora tendo crescimento negativo, e isso é consequência exatamente dessa paralisação toda. Fala até que é o pior desempenho, a pior crise depois da depressão de 1929, né? Sim, sim. E a dúvida é aonde vai parar isso, né? Porque nós estamos no meio de uma crise. Quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu, né? Quanto tempo durou, se isso levou muito tempo para se recuperar ou não, a gente olha gráficos, olha dados, olha informações e a gente sabe exatamente o que aconteceu lá atrás. Mas quando nós estamos passando
Nós não sabemos ainda até onde a gente vai, né? Há quem entenda que a crise econômica, financeira já está acabando, né? O mundo já está se recuperando, as bolsas de valores já estão voltando a patamares pré-crise, pelo menos algumas empresas, ou algumas bolsas. Só que, na verdade, a gente não sabe ainda se já acabou, se já é isso só e acabou e já está tudo pronto, né? Nós só vamos saber realmente daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás e analisar exatamente os dados, os momentos, enfim, tudo que aconteceu para trás, né? Hoje a gente não sabe. Alguns acreditam que já está acabando, outros acreditam que não, que ainda estamos no meio. E eu sou um desses que acredita que estamos no meio, ou até um pouco antes do meio ainda. Posso parecer um pouco pessimista, mas na verdade eu estou analisando não só a pandemia. Nós temos que analisar, na verdade, como vão ficar os governos, como vão ficar as economias dos países daqui para frente. E nesse ponto... Pois não, diga. Não, pode falar. E nesse ponto, o grande problema é a injeção imensa de liquidez que os governos estão colocando nas economias. São incentivos que eles estão dando. O governo americano está despejando trilhões de dólares, né? Olha o tamanho disso, trilhões de dólares na economia. Outros países também, todos estão colocando muito dinheiro, exatamente porque precisa estimular a economia de alguma forma, né? Primeiro, dando dinheiro àqueles que pararam de receber, cuja fonte de receita secou. E segundo, para que possam, de alguma forma, comprar e fazer girar a economia de novo, para que ela pegue no tranco, né, e volte as empresas voltem a empregar, as pessoas tenham dinheiro para comprar, e enfim, isso gere produção. Então, assim, é isso que os governos querem, né? Só que eles estão se endividando muito, e muito, muito mesmo, né? Nós não sabemos, para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro gastou, pelo que eu soube ali, né? Gastou nos primeiros 2 meses da crise tudo que ele planejava economizar com a reforma da Previdência que acabou de ser aprovada em 10 anos. Então, assim, se havia planos com essa economia de 10 anos da reforma da Previdência, o Brasil vai conseguir fazer um monte de coisa, nós não temos mais esse dinheiro de 10 anos, foram gastos agora em 2 meses. E aí é que está a minha preocupação efetivamente, né? Por isso que eu acho ainda que nós não estamos nos recuperando, apesar de as bolsas de valores estarem se recuperando. Eu acho que é muito prematuro, eu acho que nós temos que prestar muita atenção e ter muita cautela nesse momento com os nossos investimentos, porque ainda vem alguma coisa aí pela frente, tá? A hora que a pandemia passar, né, e as coisas começarem a voltar, as empresas começarem a voltar, e agora estão voltando, começando a voltar, né, vagarosamente, mas muitos estados já estão liberando, muitos municípios. A hora que o foco sair da pandemia, aí sim eu acho que as pessoas, os investidores, os economistas estão prestando atenção nisso. Mas é nessa hora que o mundo vai cair na realidade e os governos vão olhar e pensarem o seguinte: tudo bem, nós fizemos o que era necessário para aquele momento. E aí eu não estou criticando se é necessário, não estou julgando se é necessário ou não esse monte de dinheiro que eles estão injetando na economia. Talvez até seja, e é o que tem que fazer. Mas vai ter um momento em que eles vão parar e vamos olhar. Agora as nossas contas estão assim. Sabe quando a gente gasta um monte de dinheiro, né? Vamos fazer uma viagem, não, já estamos aqui mesmo, vamos gastar, depois a gente acerta. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Aí alguém vai ter que pagar essa conta, né? E os governos vão ter que pagar essa conta. E como vão pagar essa conta é que é o grande problema, tá? Com um número imenso de desempregados, com as empresas paradas, né? A receita tributária vai cair, já caiu e vai continuar caindo. E se a economia não começar a girar, o governo também vai ter bastante dificuldade, porque seca a fonte de receita. E, além disso, eles já gastaram, né? Os governos estão endividados, as nossas reservas foram em grande parte. Então, estamos criando uma dívida muito grande que depois nós vamos ter que resolver. Como vai ser resolvido isso? E aí é que entra o grande problema, né? O que vai vir disso? Como os governos vão se sustentar depois? Que governos, que países vão se sustentar
melhor, quais não vão. E aí entra as questões dos nossos investimentos também. Por outro lado, né, momentos de crise geram oportunidades. Então, não podemos esquecer que temos oportunidades agora na mesa. Só temos que ter muita cautela, exatamente porque são oportunidades em momento de crise, em momento em que as coisas também podem dar bastante errado. E aí a primeira que eu comento, porque nós temos colegas, né, que nos assistem, de todas as situações. Né? Nós temos desde colegas que tem família com, sei lá, 4 filhos, ou é divorciado, paga pensão para 4 filhos e ainda tem que trabalhar, tem que manter casa, tem que pagar a escola. Que ainda estão só poupando. Exato, tem alguns que moram com os pais, ou aqueles que são casados com pessoas, não sei, empresários, ou que têm também uma boa renda, né, e que conseguem viver muito bem, conseguem guardar todos os meses. Então nós temos colegas em todas as situações, aqueles que vivem no limite, né, gasta tudo que recebe, não consegue poupar, os que conseguem poupar muito, os que não conseguem poupar e vivem aí em financiamentos, em dívidas. Então a crise gera oportunidades nos dois casos, né? Falando em dívidas e financiamentos, né, nós estamos com taxas de juros muito baixas hoje. Tá? A gente já vinha numa decrescente e agora com essa crise toda, a Selic está em 3% e é possível que daqui 2 semanas, se eu não me engano, dia 17 de junho, na próxima reunião do Copom, a Selic vá para 2,25% ao ano e pode chegar, né, dizem aí, a 2% ou até 1,75% no final de 2020. Então, nós estamos trabalhando com taxas de juros muito baixas. Isso nos permite, de certa forma, renegociar dívidas antigas que tinham taxas maiores. Muita gente pergunta e questiona, né? Fala, mas, poxa, a Selic está 3%, só que eu não acho uma taxa de 3% ao ano no meu banco, ou perto disso. Financiamentos imobiliários, dependendo da circunstância, para servidores públicos, como a maioria de nós que está assistindo, talvez a gente consiga ir de 7% a 8% ao ano, né, com débito em conta, com débito no salário, que facilita aí para quem é funcionário público tem essa vantagem, né, de conseguir taxas mais baixas pela garantia da instituição financeira de que vai receber. Mas ainda assim são taxas de 7% a 8% ao ano quando a Selic está 3%. E por que isso acontece? Primeiro porque, claro, os bancos têm o spread dele que eles têm que receber, é o ganho que eles têm. Né? Isso natural, faz parte da economia. Segundo, que geralmente essas quedas de juros demoram mais para chegar na ponta do consumidor. Né? Não chegam integralmente e demoram um pouco mais para chegar. Mas terceiro, nós, exatamente por conta dessa dificuldade de saber o que é que vai acontecer, o mercado financeiro não projeta taxas tão baixas de juros no longo prazo. E nesses contratos, o que vale são as taxas de juros de longo prazo e não as atuais. Então, quem vai contratar hoje não vai pagar Selic, porque daqui a pouco a taxa de juros da Selic volta a 5%, 6%, ou dependendo de como tiver a situação, dependendo de como tiver a inflação, ela pode chegar a 8%, 10%, não sabemos. Então, o mercado trabalha com taxas de longo prazo e essas taxas de longo prazo não estão tão baixas como a taxa Selic. Então, não é porque a taxa Selic deve cair no próximo reunião do Copom para 2,25 que as taxas de juros das instituições que elas oferecem para a gente vão cair também. E principalmente na mesma magnitude. Mas, de qualquer forma, ainda que não caiam tanto, nós estamos vivendo um período de juros baixos. Então, quem tem financiamentos mais antigos, financiamentos principalmente imobiliários, que são de longuíssimo prazo, é uma ótima oportunidade para tentar negociar no seu próprio banco ou então com outro banco, fazer uma portabilidade para buscar essas taxas melhores. Então, essa é uma oportunidade para o campo aí dos devedores ou daqueles que estão em financiamentos. Fazer investimento em ações de banco é vantajoso? Sim, claro que depende do banco, né? A gente tem que olhar, quando a gente analisa as ações, a gente não pode analisar de forma geral, né? Comprar ações de bancos é uma oportunidade nesse momento?
a gente tem que, quando a gente compra ação, a gente vira sócio de uma empresa, tá? Que pode ser qualquer um dos bancos que existem aí, né, listados na Bolsa de Valores. Mas tem bancos que são bons, tem bancos que são médios, tem bancos que podem estar passando por alguma situação complicada. Então, nós temos que avaliar os números, os dados de cada banco quando a gente vai investir, né? Não é investir no setor, tá? Pensando no setor bancário como investimento, eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho todo mundo que investe em bolsa de valores tem que ter um pouquinho de bancos, tá? Bancos são, em regra, bons pagadores de dividendos, e principalmente os grandes bancos, assim, trazem lucros recorrentes, bilionários ao ano, e nós, como investidores e sócios do banco, a gente recebe, né, em forma de dividendos, uma parcela desses lucros. Qual que é o cenário para o setor bancário exatamente? As fintechs estão aí, estão crescendo, né, e elas podem tirar, de alguma forma, uma parcela de lucro dos bancos, porque elas são mais baratas, elas trazem propostas inovadoras, e os bancos ainda cobram taxas elevadas, né, tanto taxas de juros como taxas bancárias, né. Hoje em dia, as fintechs não cobram taxas de TED, de transferência, por exemplo. Os bancos ainda cobram, exceto se você aderir a um determinado pacote que te dá isenção em tese de pagar TED, mas não tem isenção coisa nenhuma porque você paga por esse pacote, né? Ou então eles cobram de outra forma, como se você mantiver o ganho dos seus salários através daquele banco. Então, as fintechs podem tomar aí uma parte dos ganhos desses bancos, mas se a gente for pensar, né, em bancos como o Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil, nesses bancos morrendo, a gente não consegue enxergar que esses bancos podem quebrar em algum período curto de tempo. E eu sou sempre uma neófita nesse assunto. Participo lá do seu grupo, que bomba lá do WhatsApp, de investimentos, mas eu sempre estou engateando. Mas o que eu vejo, o que eu noto, é assim, que a chave é sempre diversificar os investimentos. Você Sim. não, principalmente nesse momento agora que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? Se diversificar é essa mesmo a orientação? A melhor orientação? Sim, sim. A diversificação vale para qualquer momento, né? Momentos de calmaria e momentos de intranquilidade. Isso por quê? Exatamente porque algumas espécies de ativos, de investimentos, reagem de uma forma e outras reagem de outra forma a uma situação de estresse. Então, um exemplo bastante fácil de dar aqui para os brasileiros é o quê? Nós temos a Bolsa de Valores, né? E dois tipos de ativos que, em regra, têm correlação negativa com a Bolsa de Valores. Isso significa o quê? Quando a nossa Bolsa sobe, em regra, esses ativos caem. Tá? E o contrário também. Quando a nossa Bolsa cai, em regra, esses ativos sobem. Tá? E esses dois ativos, por exemplo, que eu estou mencionando, seriam o dólar e o ouro. Então, com essa queda que teve nessa crise agora da Bolsa de Valores, os ativos que mais valorizaram no Brasil foram o dólar e o ouro. Por quê? Porque quem quer fugir do risco, compra dólar, né? Ou compra ouro, que é um ativo que tem aí, que é uma reserva de valor, né? Que existe há milhares de anos, já como reserva de valor. Então, é uma forma de se precaver com relação a crises como essa, é exatamente você ter ativos que também respondem de uma forma positiva numa situação de estresse. Porque nem sempre essa situação de estresse é previsível, né? Se é algo previsível, a gente consegue diminuir nossa posição na Bolsa de Valores, ou até em outros ativos de risco, mas às vezes acontece do nada, né? Em 2011, os caras jogaram 2 aviões no World Trade Center, quer dizer, quem esperava aquilo, né? Até amanhã daquele dia estava todo mundo achando que estava tudo certo, que a vida estava normal. E, assim, aconteceu algo que... Caramba, quem estava vivo naquela época, lembra até hoje, né? Sabe aonde estava, aonde assistiu, qual o impacto. É tão marcante, né? Exato, foi em 2001, né? Quer dizer, quase 20 anos atrás, e a gente lembra perfeitamente. Agora, isso acontece de uma hora para outra. Então, se a gente não estiver preparado para todos os cenários, para tudo que possa acontecer, a gente vai sofrer, nós temos a possibilidade de sofrer muito mais nesses momentos. Então, a diversificação é sempre, né? E, acima de tudo, a gente tem que pensar exatamente o que a gente quer para o nosso dinheiro, ainda que a gente queira mais de uma coisa. Exemplos, né? Quero dinheiro para aposentadoria, mas quero também viajar, quero também comprar meu carro. Porque quando a gente estabelece metas,
e prazos, a gente consegue escolher os nossos ativos, os nossos investimentos adequadamente, né, para cada situação. Então, se é algo para minha aposentadoria, e eu vou levar, sei lá, 20, 25 anos para me aposentar, eu posso assumir um pouco mais de risco, porque eu tenho muito tempo para recuperar se alguma coisa der errada no meio desse caminho. Por outro lado, se eu estou pensando em fazer algo para daqui 3, 4 meses, eu não vou investir todo o meu dinheiro, todo o valor que eu quero usar daqui 3, 4 meses em bolsa de valores, correndo o risco, né, de vir uma segunda onda do vírus, alguma coisa do tipo, as bolsas caírem, o mercado todo fechar, e eu perder uma parte do meu capital, 30%, por exemplo, em dinheiro que eu contava. Então, a gente ter prazos e objetivos é essencial na hora que a gente vai definir em quais investimentos a gente vai investir. E eu estou perguntando aqui se fundo imobiliário ainda se mostra vantajoso. Sim, com cautela. Na verdade, tudo agora é com cautela, né? O que não tem cautela, tá difícil a gente ganhar dinheiro com isso, né? E eu falo agora há pouco, inclusive um dos pontos que eu tinha anotado para falar era exatamente sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários, fazer rapidinho, né, um resuminho para quem não sabe exatamente o que é. São fundos de investimento que investem no setor imobiliário, muitos deles em ativos, em construções de fato, em imóveis físicos. Então é uma forma do investidor investir em imóveis. Como? Você entrega o dinheiro para o gestor, né, você faz o investimento, compra cotas do fundo de investimento, e o gestor vai lá e investe e administra, por exemplo, um prédio de escritórios, um hotel, galpões logísticos, hospitais, tem fundo imobiliário até de cemitério, né? Então, os fundos imobiliários ganham dinheiro administrando as locações, por exemplo, e transfere 95% do que eles recebem para os cotistas. Então, nós recebemos em forma de aluguel mensal esses dividendos, esses pagamentos, tá? E com a vantagem de, para a pessoa física, esses dividendos entrarem isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Existe um projeto de lei que pode mudar isso, mas pelo menos por enquanto são aluguéis que a gente recebe isentos de imposto de renda. Então é uma forma perfeita para se investir no mercado imobiliário, porque a gente não imobiliza muito dinheiro, a gente com 100, 200 reais a gente já consegue comprar alguma cota de fundo imobiliário, ou até menos do que isso, dependendo do fundo. A hora que a gente vende a hora que quiser, não tem os custos, né, de transação, não tem que anunciar, não tem que negociar preço, preço é lá de mercado, basta você jogar na bolsa e as cotas são vendidas e o seu dinheiro está na sua conta depois de 2 dias sem qualquer burocracia. Mas qual que é o problema disso? De fato, aliás, voltando, né, a questão da incerteza. Como eu disse, há fundos imobiliários que investem em escritórios de empresas, alugam, né, em prédios classe A, em São Paulo, Rio, em outras capitais, e cobram pelo aluguel. Existem fundos, por exemplo, de hotéis, né? Hoje mesmo uma colega perguntou, eu gravei um áudio para ela falando sobre fundos imobiliários. O que vão ser dos hotéis daqui para frente? Né? Hoje em dia nós vivemos fazendo reuniões online. Antigamente a gente pegava um avião, se deslocava para, sei lá, Brasília, fazia uma reunião lá. Né? E hoje, quantas reuniões não vão ser feitas online daqui para frente? É muito mais prático, muito mais barato. Muitas vezes a gente resolve ali em meia hora, sem precisar de nenhuma também burocracia, se conecta, é gratuito. Então, o que serão dos escritórios daqui para frente? Né? Escritórios de empresas grandes, se eu não me engano, a Facebook, não sei se mais uma, nos Estados Unidos, já disseram que vão todos trabalhar de home office até o final do ano. Né? E acredito que se tudo estiver funcionando, eles vão prorrogar isso. Não vai, para que eles vão pagar a manutenção de um imóvel com um monte de gente lá dentro, se eles podem trabalhar online, se está funcionando. Né? É o que pode acontecer, inclusive, com os tribunais. Então, primeiro, os escritórios. Né? Pode ser que muitos escritórios diminuam de tamanho ou, de repente, até se extinguam. Hotéis. Se eu não vou mais para Brasília fazer uma reunião lá, eu não vou ficar mais num quarto de hotel, passar uma noite lá. Turismo, não sabemos como é que o setor de turismo vai sair dessa confusão toda. Né? Foi muito prejudicado, as coisas vão voltar aos poucos, mas muita gente ainda com medo, né, de ir para lugares, de viajar, de repente pegar o vírus quando está fora de sua casa.
Então é um setor que eu acredito que vai demorar um pouco para voltar. Então, assim, o setor hoteleiro vai ter problemas, eu acho que os escritórios também vão ter alguma dificuldade. Então é preciso escolher os tipos de fundos exatamente que vocês querem investir, tá? Eu sempre gostei de fundos de escritórios, mas eu estou com um certo receio do que vai ser daqui para frente. Também tenho alguns de hotéis que também são excelentes, ou sempre foram excelentes, e que agora me deixam um pouco mais cauteloso. Fundos de galpões logísticos, que são outros que tem bastante. Esses eu acho que vão ser os que vão sofrer menos, né? Porque as vendas online continuam aí, as empresas, o varejo usa galpões para fazer estoque, ainda que fechem algumas lojas físicas. Não tendo lojas físicas, eles vão ter que guardar os produtos que eles vendiam nas lojas e que estocavam nas lojas em galpões. Então esse eu acho que é um setor dentro dos imobiliários. Isso como sim, eu acho que dentre eles ali vai ser os que menos vão sofrer, tá? Então a gente tem que ter cautela por não saber. Maurício está perguntando se com o teletrabalho fundos de tecnologia serão interessantes. Fundos de tecnologia, acredito que sejam fundos de investimento, né, que investam mais em empresas de tecnologia, eu acredito que seja isso. Acho que sim, tá? Eu acredito... Bom, a tecnologia está se desenvolvendo a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, só que a gente tem que lembrar o seguinte, esses investimentos são em empresas, né? Os fundos têm que fazer uma seleção boa de empresas. O problema é que as grandes empresas, as melhores empresas, já valem uma fortuna, né? Se a gente for falar aí nas grandes, Facebook, Google, Amazon, Apple, né, Netflix, nós temos empresas que já estão muito caras, que foram as que mais não só recuperaram todas as perdas da crise, mas já superaram, né, exatamente porque estão funcionando normalmente, as pessoas dependem dela, né? Um exemplo ótimo aí é o Zoom, essa ferramenta que foi, né, que existe para as reuniões virtuais. As ações do Zoom subiram mais de 1000% em, não sei dizer, mas no passado recente. Oi? Ele não imaginava, né, que isso fosse acontecer em 2020, de bombar. Então, né, quem se antecipou e imaginou alguma coisa assim ganhou muito dinheiro. Para entrar agora, vai ter assim, a relação risco-retorno, né, assim, o risco que se corre em relação ao retorno que a gente espera, talvez já não seja tão bom, porque, né, já estão bem caras essas empresas. Agora, se a gente considerar que a tecnologia vai continuar se desenvolvendo, que as coisas vão continuar melhorando, eu acho sim que continua sendo uma boa, um bom investimento. Uma coisa que eu... Oi. Pode falar, discussão. Tá, não, se tiver alguma pergunta, se quiser me interromper, fica à vontade. Tá? Uma coisa que eu ia falar com relação à renda fixa, né, e as taxas de juros, com esse estresse todo que surgiu, né, aquilo que eu falei, o mercado trabalha com juros futuros, né, com expectativa de juros lá para frente. E eles que eu digo, o mercado entende que os juros no futuro não serão tão baixos como estão agora. E isso cria algumas oportunidades para se buscar na renda fixa, porque se a gente investir em algo que nos pague o CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, a gente não vai ganhar nada, né? Pelo menos nesse momento mais próximo. Por outro lado, os títulos com vencimento mais longo estão pagando juros um pouco melhores, tá? E aí, se a gente olhar, por exemplo, o Tesouro Direto, tá, que é um investimento público, a garantia do Tesouro, que o Tesouro Nacional vai recomprar o seu título a qualquer tempo, então tem liquidez. Tem um título que é o Tesouro IPCA+, tá, que ele remunera o investidor com a inflação, qualquer que seja a inflação, então assim, ele protege o investidor da inflação, é um risco a menos para o investidor. O devedor é o Tesouro Nacional, tá, que é considerado o melhor devedor do mercado, porque não quebra. E ele, além da inflação, ele paga uma taxa pré-fixada. E essas taxas subiram nesse momento de crise todo. Tá? Então, apesar de já terem caído de 3 semanas para cá um pouco, ainda tem algumas taxas atrativas para quem quiser um investimento mais de longo prazo, né? Ainda que você possa resgatar antes,
existe um risco se for resgatar antes, aí eu recomendo que a gente não vai ter tempo de explicar, mas para quem quiser investir nesse fundo, entenda o que é a marcação ao mercado, que é a oscilação de preço durante, entre o investimento e o vencimento. Tá? O preço oscila, embora a gente, lá na frente, se a gente esperar o vencimento, a gente vai receber exatamente a taxa contratada, durante esse prazo, o preço oscila e pode ser que, eventualmente, a gente pode ter ganhos muito bons, tá? Por outro lado, a gente pode ter alguns ganhos que não sejam tão bons ou até algum prejuízo se a gente quiser sair antes. Tá? Mas títulos desse com vencimento em 2035, 2045, por exemplo, que podem ser resgatados antes, tá? Não precisa esperar até o vencimento, estavam pagando IPCA mais 4,3, eu vi isso antes de ontem, acho. Então 4,3 é uma taxa real, de juros reais, porque não conta a inflação é paga também. Uhum. E quando a gente fala em, nossa, juros de 4% ao ano, mas isso é pouco, né? Que nosso brasileiro está acostumado com taxas de juros elevadíssimas. Mas essa não é mais uma realidade. Se a gente for considerar hoje a Selic a 3%, podendo ir a 2,25% daqui 15 dias, e uma inflação dos últimos 12 meses de 2,40%, talvez a gente tenha, investir na Selic talvez represente ter um rendimento negativo, não nominalmente, né? Nominalmente a gente vai ver o valor crescendo, aumentando, porém o nosso poder de compra, considerando a inflação, vai diminuir, porque a inflação vai comer essa rentabilidade. Atualmente estamos com inflação negativa, o mês de abril foi negativo ainda não foi divulgado de maio, mas o IPCA 15 já veio com resultado negativo também, então estamos num período de deflação, mas a tendência é que isso não dure tanto tempo assim. Então, assim, é uma forma de investimento em renda fixa. Fala. O nosso colega Luciano Berestai está fazendo uma pergunta para você. Ele quer saber se você está investindo no meio da pandemia em renda variável. E se não seria prudente você aguardar a poeira baixar para entender um pouco como as coisas irão funcionar. Sim, Luciano, né? Luciano. Boa noite, Luciano. TR5. Sim, eu estou investindo, né, em renda variável, com cautela, tá? Porque gosto muito de ações, então o que eu invisto de ações, na verdade, hoje a gente tem que escolher muito bem a empresa em que a gente vai investir, porque, né, essa incerteza toda não nos permite concluir se a gente vai, se as empresas vão sobreviver ou se vão quebrar. Claro, algumas a gente sabe que estão nadando de braçada nessas, as que trabalham, por exemplo, com e-commerce, né, estão ganhando fábulas de dinheiro exatamente porque estão vendendo, estão concentrando as vendas que eram feitas por um monte de empresas físicas, que só tinham lojas físicas. Por outro lado, empresas do setor aéreo, né, do setor de turismo em geral, locadoras de veículos, e empresas pequenas na bolsa ali que podem ter que pudessem estar muito alavancadas, né? O que é alavancar? É você investir dinheiro, você gastar dinheiro que você não tem, né? Com muitos empréstimos, muitas dívidas, que contraiu dívidas para investir, esperava um lucro e de repente esse lucro não veio e não tem como pagar. Então, o que pode acontecer, né, o que vai acontecer com algumas empresas depois dessa pandemia, a gente não sabe. Então, a gente tem que ter cautela para também não comprar alguma coisa e muita gente compra, né, exatamente porque está muito descontado. Então, ações de empresas aéreas chegaram a cair 70%. Nossa, ficaram baratíssimas, mas baratíssimas a que preço, né? Também todos pedindo falência, né? Exato, né? Daqui a pouco a Latam já divulgou que vai pedir recuperação judicial. Então, não sei, não vale a pena investir em algo só porque está 70% mais barato, agora já não está mais, porque elas já subiram um pouco, se a gente não sabe se ela vai sobreviver, porque se a empresa quebrar, nós acionistas vamos ser os últimos a receber alguma coisa, se é que vai receber, muito provavelmente não vai sobrar nada para a gente receber. Então assim, só para concluir, para ter cautela na escolha das empresas, né? Mas, por outro lado, essa queda toda gerou oportunidades. Agora, a gente está falando em queda toda, hoje a Bolsa fechou em mais de 93 mil pontos. Então, assim, ela chegou a 63 mil pontos em março, ou seja, em 2 meses e pouco, a Bolsa já subiu 50% ali do fundo, quase 50%. Então, aquilo que era barato já não está mais tão barato, né? Mas é claro que no momento de maior crise, de maior medo, as pessoas compram menos exatamente por não saber o que espera pela frente. Mas eu continuo comprando. Temos 2 perguntas aqui.
Um é do Uhum. Luiz Mário, ele pergunta como é que está o mercado de criptomoedas com Bitcoin. E acho que Vanessa Mota, perguntando sobre o ETF, para quem quer começar a investir na Bolsa. Tá. A primeira, sobre criptomoedas. Não sei se o colega teve a oportunidade de assistir, mas a gente até fez uma live, né, recentemente sobre criptomoedas. Está no meu canal do YouTube, quem quiser conhecer, é Paulo Inho Ótimo. Camargo. Lá tem a Inho Camargo? Paulo Inho Camargo. Inho Camargo, certo. Então, tem lá uma live, foram 2 horas e pouco, um bate-papo com a Renata Baião, colega aqui de São Paulo, que estuda bastante blockchain, foi bem bacana. Quem quiser, só pegar lá. Mas o que eu acho, o mercado de criptomoedas é uma incógnita muito grande, tá? Eu vou tentar ser sucinto, mas a gente poderia falar muita coisa aqui. Porque nós não sabemos exatamente o que vai ser, o que serão das criptomoedas, se elas vão ter alguma usabilidade futura. O blockchain, a gente não tem dúvida que sim, e nessa live a Renata falou muito bem sobre isso. O blockchain veio para ficar, a não ser que seja substituído por algo ainda melhor, mas que não existe, né? Ele veio para ficar, e assim, governos, bancos, instituições, todo mundo já está criando os seus blockchains, são instrumentos de registros, que muitos deles são movidos exatamente por criptomoedas, como o Bitcoin. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com as criptomoedas, mas para o blockchain rodar, de certa forma, elas dependem das criptomoedas. Então é algo que, assim, eu penso nisso como um investimento de elevadíssimo risco, mas que eu, pessoalmente, acho que a gente deve ter um pouquinho, porque, não sei, eu acho que em 15, 20 anos pela frente, aí isso pode virar um pocão, né, ou muito. Mas por que muito pouco? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, de repente isso pode perder completamente seu valor e ir a zero. Então, quem quiser investir em criptomoedas, eu recomendo que primeiro entenda o que é, tá? Não invista nada em nenhum lugar. Não invista no que você não conhece, não faça isso. Primeiro estuda, né? O estudo, o conhecimento é o melhor investimento. E depois disso, se for investir, compre pouco, uma parcela pequena dos seus investimentos, porque você corre o risco de perder tudo, sim. Então, percentuais pequenos, 1, 2, sei lá. Se muito... se muito 5%, né? Mas se você considerar, né, não sei, que se você olhar para os seus investimentos, se você olhar lá 2%, se eu perder 2% de tudo que eu tenho, vai me machucar muito? Se você achar que não, é uma oportunidade de repente você multiplicar o seu capital em vários anos, tá? Não sabemos se vai acontecer. Com relação à pergunta da Vanessa, se é a Vanessa Mota que eu estou pensando, é a nossa colega do Amazonas. Vanessa Mota. Isso. Os ETFs, tá? Para quem não sabe, são fundos de investimento também, cujas cotas são negociadas em bolsa de valores, mas eles replicam alguns índices. Então, o Ibovespa, né, que é falado sempre no Jornal Nacional, nos jornais, o Ibovespa hoje subiu 2 e tantos %. O Ibovespa é um índice, na verdade não é uma empresa, não é. Ele, o que é? É um índice composto, é um índice teórico, tá, que oscila de acordo com uma certa composição formada teoricamente por determinadas empresas, 68 empresas que estão na bolsa, listadas na Bolsa de Valores, com pesos diferentes de acordo com o quanto ela movimenta de mercado, qual a movimentação financeira diária. Então, por exemplo, se a gente pegar o Ibovespa, vai ter lá uma parcela, tantos por cento de Petrobras, tantos por cento de Vale, tantos por cento de Banco do Brasil, tantos por cento de Itaú, e são 68 empresas que compõem esse índice. Então, algumas empresas vão subir, outras empresas vão cair, e o índice vai ser composto por essa média, esse mix de todas essas empresas. Então, isso é o Ibovespa. Um ETF é um fundo de investimento que simplesmente compra exatamente as ações que compõem aquele índice. Então, no caso do Ibovespa, são vários índices que existem, né? O mais famoso aqui no Brasil, o mais conhecido é o Ibovespa. Então, por exemplo, um ETF que replica o Ibovespa, ele vai comprar exatamente as mesmas ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, com os mesmos pesos, né, de proporções,
E se você investir, é como se você estivesse investindo em 68 empresas que compõem o Ibovespa. Tá? Só que você consegue investir com pouco dinheiro em 68 empresas. Isso é fantástico, principalmente em um momento como esse de crise, porque nós diversificamos muito o risco, né? A gente não se concentra em uma empresa, ou em poucas empresas. Indica investir dessa forma? Sim, recomendo. Agora, são fundos, né? ETFs são fundos de renda variável. Então, eles vão oscilar de acordo com a Bolsa de Valores. Então, assim, para quem não tem estômago para encarar a Bolsa de Valores, ainda mais no momento de tanta volatilidade como agora, vai sofrer, tá? Vai sofrer com a oscilação. Mas, para aqueles que querem começar na Bolsa de Valores e acham que essa é uma oportunidade, porque os preços caíram muito, eu até recomendo que comecem por ETFs, pelos ETFs. O investimento é feito pela Bolsa de Valores, tá? Vocês compram cotas como se comprassem ações. Não dá para explicar aqui como se faz isso para quem não conhece na prática, mas também não é muito complicado. E você compra cotas, e essas cotas vão oscilar de acordo com o Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir 2,5%, muito provavelmente um ETF que replica o Ibovespa vai subir muito próximo disso. Tem uma taxinha de administração que eles cobram, porque o gestor precisa fazer essas compras e vendas, mas é tudo muito rápido. A nossa colega aqui, Leia Vieira, está perguntando sobre previdência privada, se seria um bom investimento. A previdência privada pode ser também um investimento, pode ser usado como aí, um instrumento, que é a finalidade principal dela, com um instrumento de planejamento de aposentadoria, um complemento de aposentadoria para o futuro. Muita gente tem um certo preconceito com relação à previdência privada, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos muitos fundos ruins de previdência. Somente os grandes bancos ofereciam fundos de previdência, e eram fundos, em regra, que estavam concentrados na renda fixa, mas até aí nem era tão ruim, porque a renda fixa pagava bem, embora a inflação também fosse mais alta. Mas de uns tempos para cá, né, assim, não pagavam nem o CDI. Se a gente hoje quiser viver de CDI, a gente não vai ter uma rentabilidade, nós não vamos fazer crescer o nosso patrimônio através de fundos de renda fixa apenas. É o que é conhecido no mercado, né, uma sigla em inglês, a TINA, There is no alternative. Quer dizer, investir hoje na renda, se você quer ganhar dinheiro, você tem que assumir risco hoje. Ficar na renda fixa hoje está muito difícil de fazer crescer o seu patrimônio. Então, você tem que assumir algum risco. E hoje existem fundos de previdência multimercados, existem fundos de previdência, inclusive de ações, e alguns que investem 100% em ações. Então, o gestor do fundo pega o seu dinheiro e investe só em ações. Ele vai fazer a seleção das ações que ele vai investir, né, e ele vai fazer isso pela gente, mas o fundo vai oscilar de acordo com as ações. São fundos de alta volatilidade, né, os que têm uma grande exposição em ações, mas, por outro lado, tendem a performar muito melhor no longo prazo do que fundos de renda fixa. Então, para quem tem um prazo grande pela frente, eu recomendo pelo menos um pouquinho, porque se a gente tem aí 20 anos, né, daqui 20 anos a gente vai olhar o gráfico do Ibovespa, por exemplo, nós vamos ver essa crise de 2020 e a gente vai ver que foi um Vzinho que tem lá, uma vírgula que tem no meio do gráfico, né? Historicamente, pelo menos, a Bolsa de Valores continua subindo. Então, daqui 20 anos, o que foi a crise hoje? Muito pouco, né? Tenho certeza que a gente vai... Se a gente olhar hoje a crise de 29, a crise de 2008, a greve dos caminhoneiros, a gente vai olhar o gráfico, tem lá uma quedinha e depois o negócio continua subindo. E essa é uma tendência. Claro que ninguém pode garantir rentabilidade futura. Mas... historicamente, a bolsa é feita, os resultados da Bolsa de Valores são feitos de empresas, e algumas empresas ficam pelo caminho, mas em regra as empresas geram lucros maiores do que a renda fixa, porque se não fosse isso, os empreendedores não investiriam, não criariam uma empresa para tentar ganhar dinheiro. Para que a pessoa vai investir numa empresa que pode quebrar no investimento próprio, se ela pode sobreviver muito bem e ganhar mais dinheiro com dinheiro na renda fixa? Então, existe sim a tendência de, no longo prazo, sempre a bolsa performar melhor. Então, para quem tem bastante tempo pela frente, vale a pena pensar em fundos de previdência de ações. Tá? Agora, previdência de forma geral, principalmente para nós, né, servidores públicos, e acho que a grande maioria faz a declaração
de imposto de renda completa. Para nós, sem dúvida nenhuma, vale a pena, mesmo como investimento, mas de preferência para acima de 10 anos, investir em PGBL, tá? Que a gente consegue deduzir do imposto de renda, e com alíquotas regressivas, porque a gente paga a alíquota do nosso salário de 27,5%, né? E no PGBL, se a gente ficar mais de 10 anos com alíquotas regressivas, depois do 10º ano a gente vai pagar uma alíquota de 10% sobre aquilo que a gente teria recebido ali atrás. E aí é uma série de fatores, né? A gente recebe a restituição, tudo que a gente investiu, até 12% da nossa renda bruta anual, tudo que a gente investiu, a gente recebe de volta. O imposto que a gente recolheu, a gente recebe de volta no imposto de renda, como restituição no ano seguinte. Ou seja, a gente fica sem pagar imposto de renda sobre aquele capital que a gente investiu. Porque o que a gente pagou na fonte é restituído para a gente. 27,5% volta para a gente, que nos permite investir mais. E lá na frente a gente vai recolher sobre o capital todo, porque a gente nunca recolheu, a gente recebeu de volta, 10%. Então a gente deixa de recolher 27,5% agora. Esses 27,5% que a gente deixou de recolher, a gente consegue investir, então a gente aumenta o capital investido. E lá na frente o que nós vamos pagar de imposto é 10% e não mais 27,5%. Então, isso eu aprendi direitinho. Isso aí eu já faço há um tempo. Então, assim, são benefícios fiscais, né, que são muito válidos, para a gente são excelentes, e com mais um benefício em relação aos fundos normais, é que eles não têm come-cotas, que é um desconto semestral do imposto de renda nos fundos que geralmente tem, nos fundos de renda fixa, os fundos multimercados, que nos fundos de previdência não tem. Então, esse imposto de renda é todo descontado só lá no final e não vai sendo descontado semestralmente. Com isso, o capital investido permanece alto e com isso os juros que são pagos são calculados sobre um capital maior. Então, vale sim, vale como investimento e também como planejamento de aposentadoria. E o nosso amigo Júlio Amaral está perguntando sobre abertura de conta em corretora para menores. Tá, isso é possível, tá? Basta você pedir, eles vão pedir, evidentemente, que algum pai assine, né, como responsável. O que geralmente me perguntam é: abro a conta em nome do menor ou abro a conta no meu nome se eu quero investir para o meu filho? Você pode fazer de qualquer forma. O que eu penso? Eu tenho conta para os meus filhos, abri em corretora, funciona perfeitamente. Eu movimento a conta deles. Agora, eu faço um aporte mensal para eles, tá? Então, todo mês eu e a mãe deles fazemos depósitos nas contas deles mensalmente. Isso desde que eles nasceram. Mas eles sabem mexer, né? Você me falou uma vez que você já ensinou eles já olham, já... Eu abri uma nova conta, então assim, tem a conta em que eu e a mãe deles administramos para eles, e a conta que é deles, do dinheiro que eles recebem de mesada, de presente. Nessa outra, eles que mexem. Mas o que eu penso é o seguinte: eu faço aportes mensais, meus filhos hoje são adolescentes, então eles desde que nasceram eles recebem esses aportes mensais. Então o valor já não é tão pequeno, né? E eu vou continuar fazendo aportes mensais durante ainda um bom tempo. Se eu chegar, vamos supor que que eu queira passar para eles, né, se eu achar que vale a pena transmitir para eles esse valor quando eles tiverem 30 anos. Imagine o volume financeiro que vai ter nessas contas. Se eu fizer essa transmissão se tiver no meu nome, passar para eles, eu vou ter que pagar um imposto sobre doação. Tá? Então, se você, desde o início, criar a conta já no nome deles, você não deixa de ser uma doação, mas é uma doação que, pelo volume financeiro, fica isenta, em regra. Claro que depende, um imposto estadual, depende de cada estado, mas, em regra, valores baixos ficam isentos do imposto. Então, você consegue fazer eles recebem esse valor líquido, né, o valor inteiro, diferente de quando eu fazer uma transmissão lá na frente, um valor muito alto, e ter que pagar, ter que recolher imposto. Luciana aqui pergunta também se eles também, tendo conta própria, terão que declarar imposto de renda, é isso? Sim, enquanto nós somos representantes deles, eles são nossos dependentes, a gente declara, né? Então eu faço a declaração. Não declarar separado para eles, não? Não. Eles são nossos dependentes, a gente declara o patrimônio deles como sendo um patrimônio na nossa declaração. Identifica que pertence a eles, né?
Então tem lá o patrimônio, os bens e direitos meus e os bens e direitos dos dependentes. A renda, né, um fundo de investimento gerou renda, nós vamos declarar como renda dos dependentes, mas tudo dentro da mesma declaração. Quando eles deixarem de ser dependentes, eles vão fazer a própria declaração e aquilo que a gente declarava na nossa declaração vai sair da nossa e vai passar para deles. Então tem até que declarar exatamente para ter essa continuidade. Né? Quando eles forem declarar, eles terem a origem, como justificar a origem daquele dinheiro que eles têm antes, que está na nossa declaração. Amigo, a gente está quase chegando ao fim porque o Instagram é implacável. Quando Que pena. Quando ele acaba o tempo, ele derruba. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais. De início, eu já quero lhe agradecer sua disponibilidade de ter vindo aqui tão gentilmente nos atender aqui na nossa Matra 5. Agradeço em nome da presidente Cecília e de todos os diretores. E queria que você fizesse um fechamento aí do que a gente deve fazer nesse momento. Eu agradeço primeiro a participação, o convite, Edlamar. Nós somos amigos, né? Nos conhecemos em 2016 e essa história veio aí, 4 anos de amizade. Também agradecer aos nossos amigos, tanto daqui quanto os nossos amigos de fora, né? Do nosso grupinho. Exato. Muitos de nós, muitos assistindo, E, então, assim, agradeço realmente a oportunidade. Assim, eu estou à disposição, eu sei que a Matra 5 não está afiliada atualmente na AMB, né? Mas na AMB, ali, nós temos a diretoria de planejamento financeiro, então ali estamos à disposição, né, para ajudar qualquer colega em todos os sentidos, mas de qualquer forma, ainda fora da AMB, nós temos os grupos ali de investidores e tratamos não só de investimentos, mesmo para aqueles colegas que precisam de alguma ajuda financeira, né, são grupos de WhatsApp. Então, entre em contato com alguns colegas, todo mundo tem um grupo de WhatsApp nos seus estados, nos seus tribunais, e se mandar uma mensagem lá, alguém sabe como entrar no grupo do Paulinho, alguém, com certeza tem alguém lá que saberá, ou vai passar o meu contato, peça para entrar, a gente entra, isso independe de associação, tá? É algo por fora. E, se der tempo ainda, falar rapidamente, assim, o que eu acho que nós temos que fazer hoje? Cautela, muita cautela, com relação aos nossos investimentos, lembrar que, acima de tudo, num momento de crise como esse, mais do que querer ganhar dinheiro, a gente precisa preservar o nosso patrimônio, tá? Para não também sair aí que nem louco, achando que tem um monte de oportunidade e acabar perdendo dinheiro. Mas analisar algumas oportunidades que tem, como eu falei, se quiser na renda fixa, por exemplo, IPCA+, Bolsa de Valores, algumas empresas ainda valem a pena entrar, mas sempre com cuidado, analise o setor, peça, para quem não acompanha, não sabe analisar, peça indicação para quem analisa ou leia relatórios de empresas de análise. Eu acho que tudo isso vale a pena, mas é aquela história. Hoje em dia, na renda fixa, a gente não consegue mais aumentar patrimônio. A gente tem que realmente tentar um pouco mais. Seria só manter. Exato. Tem que arriscar um pouquinho mais, tem que assumir alguns riscos para conseguir aumentar o patrimônio. E eu agradeço mais uma vez. Tá bom, muito obrigada. Mando um grande abraço a todos os colegas. Quem sabe a gente não renova e faz uma nova live com outros aprofundamentos. Ótimo, só convidar. Tá ótimo. Então tá bom, muito obrigada. Boa noite, gente. Grande abraço a todos. Tchau.